Oi, gente, Roberto Hilo Bíscaro aqui. A Netflix adicionou ao catálogo muito, mas muito discretamente um curto documentário romeno de menos de meia hora que se chama As Alegrias e os Sofrimentos do Jovem Hugo. Claro que isso faz referência ao livro clássico mundial do alemão Goethe, publicado no século XVIII, Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, que foi uma das fontes inspiradoras do romantismo. Aí, no caso, você percebe que não são só sofrimentos na vida desse menino chinês, desse adolescente chinês. São as alegrias e os sofrimentos, né? Na verdade, ele teve mais alegrias do que sofrimento. É um documentário curtinho, como eu falei, e que acho que é muito tocante e vale muito a pena ver. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Porque é uma história muito curiosa e mostra um garoto que com uma inteligência e uma sensibilidade muito, muito grandes e que tinha um sonho pouco convencional e não se importou em viver esse sonho em detrimento de ser provavelmente financeiramente não aconselhável. Ele era um garotinho chinês, né, que amava poesia do leste europeu, mais precisamente da Romênia, ou seja, é um daqueles sonhos que são muito particulares, né? Quantas pessoas você conhece que se interessam por literatura romena? E ele se realmente submergiu nesse mundo, pareça ser um garoto superdotado, eu sei que não se usa mais esse termo, mas eu não sei qual que é o termo novo, que eu estou velho já para ficar aprendendo tanto termo, porque aos 16 anos ele foi aceito em uma universidade da Romênia, na cidade de Bacău, parece que chama. Uma cidade que ele diz que era 5 vezes menor, não, a capital da Romênia, que é Bucareste, é 5 vezes menor do que a cidade que ele vivia na China. Então imagina para ele essa cidadezinha de 200 mil habitantes, parece que tinha, olha que cidadezinha. Mas ele foi e ele, assim, em poucos meses ou poucas semanas, já era fluente em romeno. E além de tudo, o documentário mostra o efeito desse menino nos romenos que ele conheceu, nos professores, porque era um garoto que veio de muito longe e mostrou para os nativos da Romênia que o país deles tinha valor, que o país deles era bonito. Precisou alguém de fora vir e mostrar. Porque a Romênia não é um país assim tão badalado, né? Inclusive dentro da hierarquia europeia, não é uma França, não é uma Suécia, é um país com altos índices de emigração e não o contrário. Então, você vê que o orgulho nacional não deve ser muito alto. Esse chinesinho conseguiu fazer com que os romenos começassem a prestar mais atenção no entorno e ver que o país deles era bonito. E esse chinês tinha, assim, ele se via como um dragão solitário voando para casa e a Romênia era a casa dele. É um documentário muito tocante, muito sentimental, que mostra uma personalidade muito peculiar e muito sensível. Vale muito a pena assistir, tá? Eu vou fazer agora uma sessão de spoilers, porque no começo eu disse que são mais alegrias do que sofrimentos. Eu vou fazer uma sessão de spoilers para explicar por que eu disse isso, mas eu recomendo, assim, se você ficou com vontade de ver o documentário, eu recomendo veementemente que você não assista essa minha sessão de spoilers. Volta mais tarde para saber a explicação do porquê que eu acho que houve mais alegrias do que sofrimentos na vida dele. Tá legal? Porque senão você vai perder uma grande virada que tem no documentário. Bom, eu imagino que agora as pessoas
que não querem saber o spoiler já tiveram tempo suficiente para desligar o vídeo, né? Infelizmente, este garoto tão sensível conseguiu ficar na Romênia apenas por 80 dias, né? Porque ele morreu, desesperou-se lá ao pular do trem, bateu a cabeça e faleceu. Eu digo que os sofrimentos devem ter sido menores do que as alegrias, porque, segundo alguém diz no documentário, a morte foi instantânea. Então, espero que tenha sido, né? Então, assim, esse menino conseguiu realizar este sonho de ficar pelo menos 80 dias, é o que ele pôde. Na verdade, é o que ele experienciou, né? Depois ele morreu, e pelo jeito, sem sofrer. Então, eu acho que a vida dele teve mais alegrias do que esses sofrimentos. E acho que tem uma grande lição para a gente, né? De ir atrás de sonhos e de gostar do país. É um documentário, é uma ode, né, à Romênia, mas também é uma ode à individualidade e dos pais, né, que apoiaram esse garoto a seguir o sonho deles. E imagino que deva ter gente que deva dizer assim, mas os pais deixaram-no sair de casa muito jovem, não sei o quê. Os pais já devem estar sofrendo o suficiente por ter perdido o único filho. Então, tem que aprender a lidar com isso, né? Ele simplesmente faleceu, porque ele poderia ter cometido esse erro em qualquer lugar. E eu, com 50 e tantos anos, também poderia ter cometido esse erro. Mortes acidentais por descuido ou desespero, ansiedade de pular, acontecem em qualquer idade, né? Infelizmente, uma alma muito sensível que se foi, mas deixou um legado, pelo menos para aquelas pessoas que ele conheceu e agora para a posteridade, porque tem um documentário sobre ele, né? É lindinho o documentário. Tchau.